Bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã, na presença do Senhor. Muito gratos, muito felizes, porque Ele mais um dia, Ele nos acorda, Ele está nos dando mais um dia de vida. Mais um dia onde nós teremos a chance de adorar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, de fazer a vontade dEle, não a nossa vontade, pedir para Ele nos ajudar, para nos consortarmos, para nos aproximarmos, nos chegarmos mais à presença do Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje, nessa manhã, fazendo logo as primeiras coisas do nosso dia, agradecendo a Ele, em nome de Jesus, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então hoje, nesse dia 7 de abril de 2019, quero começar aqui, nesse momento, já orando para Ele, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Ó Senhor, no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço, Pai, por mais esse momento, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me dá, meu Deus, de estar lendo a Tua palavra, Senhor, de estar tendo mais um contato contigo, Senhor, no nome de Jesus, meu muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa, sim, meu Deus, me ajudar sempre, Senhor, a caminhar, Senhor, nos Teus caminhos, Senhor, andar nos Teus caminhos, a me guiar nos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dê força, nos dê ânimo, Senhor, no dia de hoje, Pai. Coloca os Teus anjos, Senhor, diante da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Me ajuda na leitura da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Seja comigo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos, né? Vamos lá. Então a gente vai estar lendo aqui hoje, ó, Juízes, capítulo 3 e 4. Livro de Juízes, capítulo 3 e 4. Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria, ou Arã. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, todas as que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram ali para por ele o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulher, e aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Deus. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a Baalins e a Astarotes. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim
durante 8 anos. Otoniel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu aquele, e o Senhor, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã, a Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Reataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglon. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon e aos Moabitas 8 anos. Eudio livra. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por baixo de suas vestes, a sua coxa, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou ao ponto em que estão as imagens e esculturas ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E disse: Cala-te. Todos os que lhes assistam, todos os que assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado. E disse Eude: Tenho uma palavra para ti de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou da espada da sua coxa, ele cravou no ventre, de maneira que entrou até a empunhadura da sua folha, e a gordura cerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na ramara do cenáculo fresco, e esperando até que se esfatiassem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor
estendido morto em terra. E Eude escapou, porquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para a Seira. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles, e disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, dos corpulentos e todos os homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 8 anos. Depois dele, Xangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também libertou a Israel. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor a Israel em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava Hazor, e Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Haroste Hagoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baroque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinão, de Guedes Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai-me gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, filhos de Naphtali e de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, eu o darei na tua mão. Então disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que leves, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu diante dele. E Eber Queneu se tinha apartado dos queneus, filhos de Jorabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaanaim, que está junto a Guedes, e anunciaram a Sisera que Baraque, filho de
Abinoão tinha subido ao monte Tabor. E Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete Haganon até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera a tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sisera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sisera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Hazerote, e todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Reber, queneu, porquanto havia paz em Jabim, rei de Hazor, e a casa de Reber, o queneu. Jazel mata Sisera. E Jazel saiu ao encontro, Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te de para mim, não temas. E retirou-se a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então disse-lhe: Dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar, e disser: Há aqui alguém, responde tu: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca de fenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a Sisera, Jalel saiu ao encontro e disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que busca. E veio a ela, e eis que Sisera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminara a Jabim, rei de Canaã. Amém, aleluia. Pois bem, amados irmãos, então finalizamos aqui nessa manhã a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. Mais um dia, mais uma manhã, estamos finalizando aqui, porém nosso dia só está começando, que possamos então seguir hoje, no dia de hoje, na presença dEle, fazendo a vontade dEle e o querer dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nosso dia seja uma bênção na presença dEle, em nome de Jesus. Assim vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, meu muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã na Tua presença, Senhor.
Continue, Deus, a me guardar, a me abençoar, a me dar paz, alegria e amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda, meu Senhor. Me guarda, meu Deus. Me ilumina, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. No nome de Jesus, Pai. Me ajuda no dia de hoje a permanecer na Tua presença, Senhor. Assim eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus. No nome de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.